Então a gente começa esse editorial com pelo menos uma notícia boa em meio a tanta coisa caótica acontecendo no nosso Brasil. Bora começar assim? Olha só, se tem uma coisa que a gente fica assustado, principalmente nessa nova gestão do PT, é o aumento da criminalidade. É a impunidade vigorando. O bandido sabe que não vai dar em nada, então ele vai cometer crimes sem a menor preocupação. O exemplo também é uma arma importante nas mãos dos nossos gestores. Então, hoje, eu, por exemplo, me sinto mais inseguro do que na gestão anterior. E você? Coloca no comentário se você se sente mais seguro. Mas aí a gente tem uma boa notícia. E vem da Globo. Se é da Globo, nunca é mentira, não é mesmo? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que endurece penas para roubo e furto. E isso foi muito importante. Mas teve alguns partidos aí que votaram em peso contra esse projeto. A proposta agora vai para o Senado, porque o projeto de lei ele tem o seguinte andamento. Eu tenho uma casa iniciadora. Casa iniciadora é onde é proposto o projeto de lei. E aí depois ele vai para outra casa. Então, eu tenho duas casas no Congresso, a Câmara e o Senado. E aí, a casa iniciadora é onde nasce o projeto. Nem sempre é a Câmara, às vezes pode ser o Senado. Então, por exemplo, se tiver um projeto proposto por um senador, o projeto tem como casa iniciadora o Senado. Aí a Câmara pode revisar esse projeto ou pode só confirmar. E aí, ele manda, se ele confirma, ele manda para o presidente, se ele revisou, ele manda de volta para o Senado. É assim que funciona, tá? Então, esse projeto, que aumenta penas para furto, roubo e outros delitos, ele foi proposto na Câmara dos Deputados. Três deputados, em especial, são os autores, coautores desse projeto. Então, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Manda para o Senado agora vota do jeitinho que está. Se votar do jeitinho que está, vai para a mão do presidente. Se rever alguma coisa, volta para a Câmara, que pode derrubar a revisão ou manter a revisão e mandar para o presidente, tá? E aí é importante a gente entender só esse ponto. Mas, olha só que interessante, penas como o furto tinha reclusão de 1 a 4 anos, e nunca dava em nada. Furto, o meliante que vai lá e rouba um celular para tomar uma cervejinha, né? Nunca dava em nada. De 1 a 4 anos entrava ali em crime de menor potencial ofensivo e ficava por isso mesmo. Aumentando a reclusão para 2 a 6 anos, antes era 1 a 4, agora vai para 2 a 6, acho que devia ter ido de 2 para 8, mas ele já sai ali do crime de menor potencial ofensivo, pelo menos em primeira monta. Eu acho que é interessante. O crime de furto qualificado tem aumento de pena também. E aqui, penas como roubo. O que é a diferença do furto e do roubo? O furto é quando não tem violência. Então o cidadão vai lá, vê o celular dando bobeira, vai lá, pega a surrupia e vai embora. É furto. O roubo tem que ter a violência ou a grave ameaça. O cara chega até você e fala, ó, me passa o celular ou eu te quebro em 2. Já é roubo, não é furto mais. Teve a grave ameaça ou a violência, tá? Então é importante, foi aprovado. Aí agora, tem um outro ponto nessa matéria que eu quero discutir com vocês. Um dos autores é o deputado federal Kim Kataguiri, que é do MBL, foi oposição ao Bolsonaro. Outro deputado foi o Polon, lá do estado do Mato Grosso do Sul, um excelente deputado, que é do PL. E outro foi aquele policial lá, da Cunha. Isso, da Cunha. Então, foram os 3 que fizeram. Então, um é totalmente isentão, o outro era oposição ao Bolsonaro, o Kim Kataguiri pelo MBL, e o Polon. Na minha visão, a direita tem que agir assim, se unir em prol de um bem comum, aquele bem que eles acreditam que é a segurança da população. O Kim Kataguiri publicou aqui, ó, Vitória, meu projeto, ou seja, um projeto que ele é coautor, que aumenta as penas de furto, roubo e receptação, foi aprovado na Câmara, lugar de ladrão é na cadeia. E aí eu concordo com ele, vencemos a obstrução da esquerda e aprovamos o aumento de penas para o furto, roubo e receptação. O texto agora segue para o Senado. Lembrando a vocês que é interessante discutir aqui, porque a esquerda, como toda, em peso, tentou fazer obstrução para que esse projeto não fosse a votação. PSOL, PT, o deputado Sanderson, ala do Bolsonaro, tá? Apoiador do Bolsonaro, deputado federal, fez aqui uma publicação importante aqui, ó.
mesmo a esquerda votando contra, acabamos de aprovar na Câmara dos Deputados o projeto de lei aumentando as penas para furto e roubo. Todo o rigor da lei contra quem ataca patrimônio público. Lembrando que é a impunidade que faz o ladrão, o punguista e o corrupto do dinheiro público. Tá? Então, o aumento da impunidade é que faz o ladrão, o punguista e o corrupto do dinheiro público. Então, você está impune, você sabe que não vai dar em nada, ele vai ser ladrão, vai ser punguista, e tem muita gente que achou que punguista foi um erro, né? Queria falar pinguista ou alguma coisa, não. Punguista é o batedor de carteira, é o larápiozinho, tá? O batedor de carteira desqualificado, o malandrinho, é chamado de punguista, tá? Então, Dr. Santo também é cultura, vocês estão vendo, né? Então, punguista é isso, tá? Vamos lá, o Mário Frias também fez uma publicação aqui. Acabamos de aprovar o PL que aumenta a pena para os crimes de furto, roubo e receptação. O PT e o PSOL fizeram o que fazem de melhor, defenderam os bandidos. Votei para que os criminosos sejam punidos com o máximo rigor da lei. Foi o que escreveu o deputado federal Mário Frias aqui. E é isso que é interessante, é um projeto que tem como coautor o Kim Kataguiri, tem também o Polon, que é do PL, mas a direita, tá? A direita se unindo para fazer com que esse projeto avançasse e passasse. É isso que eu prego, é isso que eu defendo aqui. Pautas favoráveis, eu sou contra a violência. E aí, tem que largar dessa briga, dessa rixa, essa coisa besta do MBL com o bolsonarismo e essa briga. Agora vocês têm que se tocar que agora o que existe é o Lula ali. E o Lula ali, ele vai deixar um rombo tão grande na economia, meu irmão, é tão grande, que aí, se vocês ficarem nessa briguinha de ego, o Brasil afunda de vez. Então tá na hora de realmente todo mundo se unir, tá? Vamos falar agora do Exército Brasileiro? Pô, mais uma péssima notícia. Não só para o Exército Brasileiro, como para o Brasil inteiro, né? Se eu pudesse caracterizar o governo Lula em uma única palavra, a palavra principal que eu utilizaria era desmantê-lo. Desmantê-lo, está desmantelando tudo. Desmantelando a economia, desmantelando políticas públicas importantes que aconteceram, desmantelando o Exército e a nossa segurança, desmantelando a segurança pública, enfim, está desmantelando muita coisa que a nação brasileira, que a população brasileira preza muito. Olha só essa matéria do jornal O Tempo, eu sempre cito a fonte para vocês, O Tempo. Brasil deixa a lista dos 10 exércitos mais poderosos do mundo, ou seja, vamos mandar um recado agora, é só pintor de meio fio mesmo, o exército hoje está fraco. Teve uma nota de um almirante, onde ele disse que o Brasil não tem nem combustível para colocar nas suas esquadras, tá? Lá da Marinha, não tem nem combustível para colocar. As armas vieram 70% a menos. A coisa tá feia, tá totalmente fora do padrão. E aí essa denúncia do almirante foi assustadora. E agora, mais essa aqui do Exército, né? Esse é o legado que o Exército brasileiro deixou para si mesmo e para a nação brasileira. O Brasil ficou de fora da lista dos 10 exércitos mais poderosos do mundo em 2023. O país ocupava a 10ª colocação até o ano passado, e agora é o 12º do ranking. O país foi ultrapassado pela Itália e a Turquia. Com toda certeza, logo logo a gente vai estar no 20º, 30º, daqui a pouco a gente não tem exército mais, tá? Essa é a visão deles. Então, assim, a palavra que eu poderia utilizar é desmantê-lo. Desmantê-lo. Vai desmantelar um exército que antes era motivo de orgulho para muitos brasileiros, hoje, infelizmente, já não é mais esse motivo de orgulho. Tanto é que o exército brasileiro hoje tem uma rejeição muito grande da sociedade. Muito grande da sociedade. Vamos deixar bem claro. A esquerda sempre foi contra e sempre odiou o exército brasileiro. Brigava pela questão do regime militar, que os militares são um câncer para o Brasil, então ele nunca teve apoio. Mas, por outro lado, a direita, que é contra a bandidagem, é contra crime, quer um Brasil mais sério, quer um Brasil mais livre para o comércio, quer um Brasil mais pulsante, um Brasil protegido, seguro, era favorável ao exército brasileiro. Ok, depois dos comandantes baterem continência para o Lula da forma que fizeram, depois do que fizeram no dia 8 de janeiro, perderam grande apoio, principalmente da ala bolsonarista, dos apoiadores do Bolsonaro. Então, receberam o apelido de melancias, né? E hoje já não contam com a mesma credibilidade. Enfim,
É o que está acontecendo com o Exército hoje. Notícia triste para o Exército, para o Brasil, que não tem mais o 10º Exército mais forte do mundo. Caímos para a 12ª posição e a previsão é que vai cair muito mais. Vamos falar de amor, né? Amor ao meio ambiente. Vamos falar disso? Pois é, só que não. Amazonas sob alerta. A matéria que eu trago para vocês é do Conexão Política. Novamente, o Amazonas vem sofrendo um caos. Onda de fumaça volta a encobrir a cidade de Manaus. Até agora, os desaparecidos defensores do meio ambiente continuam. Marina Silva está muito mais preocupada com a CPI das ONGs que está no encalço dela do que com as queimadas de Manaus lá no Amazonas. A metrópolis, que está no coração da Amazônia, enfrenta uma crise ambiental de proporções alarmantes, sem precedentes, desencadeadas pelas queimadas e por uma seca histórica que assola a região. A densa fumaça continua a envolver a cidade, resultando na degradação da qualidade do ar e na redução da visibilidade em várias áreas urbanas. A onda de calor voltou a preocupar a população manauara e segunda-feira, dia 30, essa é a segunda vez que o fenômeno atinge a capital amazonense. No início de outubro, a cidade também foi tomada pelo fumaceiro desenfreado. A mídia está se preocupando? Não. A mídia está falando em genocida, matador do meio ambiente? Não. A mídia está criticando a total falta de fiscalização no Amazonas? Não. A mídia está criticando a falta de investimentos? Não. Cadê o DiCaprio? Cadê a Anitta? Cadê essa turma do L? Cadê essa turma? Cadê a Greta? Cadê o Hulk? Hã? O Hulk que era tão verdinho, né? Agora já não está preocupando mais com isso. Pois é, essa fala que eu digo é hipocrisia. Nunca defenderam o meio ambiente ou a Amazônia. Defendiam um político, que era o Lula, e uma ideologia. Hoje não se tocam e não têm coragem de falar a realidade. A realidade é que não estão fazendo nada pelo meio ambiente, nada pela segurança, nada pela educação. É um governo que, como eu disse, eu reitero, é o governo do desmantelo. E depois ainda dizem que o amor voltou é pela democracia. Faça-me rir, eu acho que está indo de mal a pior. Vamos lá. Outra notícia para vocês, matéria do Conexão Política também, eu trago para vocês agora sobre judiciário, né, sobre a economia, né. Outra notícia assustadora, alarmante. Donas das marcas Starbucks e Subway no Brasil pede recuperação judicial. A Salt Rock Capital, empresa que administra franquias conhecidas como Starbucks, Subway, Italy, TGI Fridays, protocolou um pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo os documentos apresentados, a dívida do grupo alcança um montante de 1,8 bilhão de reais. Pois é, mais empresas que vão estar passando por dificuldades. Você tem noção de quantas pessoas investiram em franquias de Subway, Starbucks, injetaram dinheiro, gera emprego, entrega, satisfaz pessoas que precisam do produto, tá? Eu por exemplo, Starbucks não consumo, mas o Subway eu gosto. Minhas filhas adoram e eu sempre vou para comer alguma coisa no Subway. E aí, quando uma empresa entra em recuperação judicial, eu vou te falar que dificilmente essa empresa consegue efetivamente se recuperar. Tá? E aí é mais um caos, vai ser milhares de pessoas desempregadas. Toda cidade tem um Subway ali que emprega pelo menos 4, 5 pessoas. E aí, pega isso a nível nacional, quantas pessoas não vão pro olho da rua. E aí, o judiciário acha que pode resolver essas coisas numa canetada, né? Exemplo do que a gente pode citar, o caso da Chevrolet, o judiciário acabou de mandar, numa canetada, a Chevrolet recontratar todo mundo que ela tinha mandado embora. Se mandou embora é porque não está tendo venda, se mandou embora é porque o comércio está péssimo, se mandou embora é porque não tá indo bem. E aí manda recontratar numa canetada para ficar mantendo esse pessoal lá, a empresa vai fechar as portas, vai falir. E aí é questão de tempo, você vai ver a Chevrolet indo embora do Brasil, igual aconteceu com a Ford, né? Lembra que a Ford foi embora por questão de mercado na época do Bolsonaro e a esquerda ovacionou, olha só, o Bolsonaro está desmantelando a indústria brasileira. Você lembra disso? Pois é. Agora é a vez da Chevrolet que está aí correndo o risco de ir embora. É culpa do Lula? Não. Sinceramente, não. A culpa aqui é mais do judiciário, que está vendo que a empresa está mantendo ali, fazendo o orçamento dela para poder se manter viva, vem o judiciário e dá uma lapada nela. Pô, tá de sacanagem. O Brasil vai quebrar, de jeito. E aí, enfim,
a gente assusta e assusta muito. Agora, a parte que o Lula tem culpa é essa aqui, ó. Essa aqui ele tem culpa. O Pedro Lupion, que é o líder da bancada do agro, tá com a briga tomada contra o governo Lula. Pedro Lupion escreveu o seguinte: as contas do governo têm rombo de 93 bilhões de reais em 2023. É muita grana. Os números não mentem. O governo acumulou um rombo de 92,6 bilhões nas contas públicas de janeiro a setembro de 2023. Você tem noção de que foi entregue para o Lula um país com superávit? E aí tem gente criticando, né? Isso é um alerta vermelho para a economia do nosso país. Mais do que nunca é hora de cobrar responsabilidade e transparência na gestão financeira. Você tem noção? Nós estamos falando de 93 bilhões de reais. É muita grana mesmo. E aí, o Luiz Lima, que é deputado, ele fez uma postagem aqui também. Bom dia, vamos trabalhar muito para pagar muitos impostos. Alguém tem que pagar a conta do pai dos pobres. Assistam o absurdo, explicando de forma direta e simples. E aí eu achei interessante, porque ele cita aqui um trecho da Jovem Pan, onde ele explica como é que terá o aumento de alguns impostos aqui. E aí ele escreve o seguinte: alguém tem que pagar a conta do pai da pobreza. Incrível que ainda tem cúmplice ou inocente que defende esse cidadão. Assiste esse trecho aqui que vale a pena. Nogueira, vamos falar de Fernando Haddad, o arrecadador, é isso? Vamos, Piotr. Antes da gente mostrar aqui a tela que a gente preparou, eu queria explicar para a nossa audiência, porque aqui a gente explica e descomplica a economia, que esse ano o governo vai ter um rombo nas contas públicas de 145 bilhões de reais, sem contar juros. Só vai gastar mais do que arrecada, 145 bilhões. E a meta do ano que vem, estabelecida pelo novo arcabouço fiscal, é de déficit zero. Ou seja, para cumprir essa meta do ano que vem, o governo precisa aumentar a arrecadação em 150 bilhões de reais, dado que o governo não quer cortar gastos. Portanto, Piotr, a gente preparou uma tela aqui para mostrar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua equipe, eles estão obcecados em buscar aumento de receitas. Alguns exemplos aqui. No primeiro trimestre, o governo aumentou PIS/COFINS sobre gasolina e etanol, o que no ano que vem, aqui já olhando para 2024, vai gerar uma receita extra de 22 bilhões de reais. Agora, em setembro, para compensar aquela história dos automóveis mais baratos, vai aumentar PIS/COFINS sobre diesel, que para mim é um grande erro, porque diesel é para transporte de caminhões, vai afetar preços de alimentos, mas vai arrecadar 6 bilhões a mais. E se você acha que o governo estava dando alguma coisa para você, não, ele está pagando, está cobrando de quem consome diesel. Tá, ele foi lá e arranjou esse dinheiro para ter o carro mais barato. Exatamente, vai penalizar o mais pobre que vai pagar alimentos mais caros. Porque o transporte, a matriz transportadora brasileira vai sobre diesel, caminhão. Exatamente. O governo quer tributar aquelas apostas online. Previsão, 12 bilhões de reais a mais. O governo quer taxar fundos exclusivos, que nós comentamos ontem, são aqueles fundos dos milionários, que só eles participam, mais 10,4 bilhões de reais. Quer também tributar os fundos offshore, são aqueles que ficam no exterior investindo em ativos lá fora, mais 3,6 bilhões. E tem dois itens que ainda não há estimativa, mas que são muito importantes, que o governo quer criar uma nova alíquota de imposto de renda. Hoje a alíquota máxima é 27,5%. Fala-se em até 35%. Então, se de fato o governo comprar essa briga, acho que o Congresso não aprova isso. Mas, enfim, a ideia é essa. E a tributação de dividendos, que também é muito polêmica, que os dividendos são os lucros divididos pelas empresas, por seus acionistas. Hoje, esses dividendos são isentos de imposto de renda e o governo quer tributar também. Ou seja, Piotr, um governo que não corta nenhum gasto só tem um caminho: atacar o bolso do brasileiro. Resumiu tudo. Um governo que não tem projetos, que não quer cortar gasto, só tem um caminho: atacar o bolso do brasileiro. Qual que é o problema disso aqui? Não precisa ser nenhum gênio e nem ter feito 3 meses de economia só para entender que isso aqui não vai dar certo. Eu vou explicar para você por que a maioria dessas pautas que foram inventadas aqui, desses números, não vão ser verdadeiros e não vão dar certo. Quando você nasce, você é marcado com um CPF. Todo estado do mundo faz isso, todo país do mundo faz isso. Então, se você nascer lá nos Estados Unidos, você vai ter um registro, um ID, uma identificação do governo para ele poder te taxar e te tributar. Isso é no mundo todo assim. Não tem distinção em nenhum lugar. E quando você nasce aqui no Brasil, você é tatuado na testa com um CPF.
tá? E aí, esse CPF, ele é pagador de impostos. Ah, não, mas eu sou um pedinte de rua. Não tem problema. Você é um pagador de impostos, quer queira ou quer não. Porque alguém pagou o imposto para dar o produto que está te dando ali, tá? Todo mundo está registrado aí. A não sei que você seja um indigente mesmo, viva como um eremita lá no meio das cavernas, talvez ninguém te acha e você só paga o imposto para a natureza. O que acontece? Quando falam em taxar os ricos, taxar as offshores, é simples, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui no Brasil, a carga tributária chega a 40%. E aí, às vezes por comodidade ou porque a produção é feita aqui, vale a pena você pagar porque você produz e mora no Brasil. Mas tem o domicílio seu mesmo, eu moro em São Paulo. Mas não necessariamente o meu domicílio fiscal tem que ser onde eu fico. Eu posso ficar parte do tempo em outro país ou aqui. Então, o que vai acontecer aumentando tributação de offshore? Vão mudar o domicílio fiscal. Sabe esse CPF que você tem tatuado na testa? Você vai virar para o governo, porque ele é tatuado, mas muita gente não sabe que não é obrigatório. Fala, olha, apaga o CPF do Brasil, que o meu domicílio fiscal agora vai ser o Uruguai. O Uruguai me dá 30 anos de isenção de imposto para mim poder mudar o meu dinheiro para lá. Você sabia disso? Ele quer que eu saia daqui e leve o meu dinheiro para lá. Assim os bancos vão movimentar, vão gerar juros, vão gerar o desenvolvimento do Brasil. Então vou mudar o meu domicílio fiscal para o Uruguai. Lá para o Lacalipou. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu vou trazer o meu investimento para o Uruguai. E aí o que é o investimento que está aqui, que o Haddad calculou dos 150 bilhão? Nada. Eles aumentaram a cobrança, mas diminuiu a arrecadação. Sabe qual que é o nome da palavra para definir isso? Incompetência. É incompetência que define isso. Ou seja, eles não calcularam que esse pessoal vai correr daqui? Talvez para você que tem sua casinha, tem sua profissão, você que é um policial militar, você que é um advogado, para você pular de um estado para outro, sair de um estado para outro é muito difícil. Mas para um milionário, é estralar os dedos. Ele está aqui, mas ele tem 2, 3 mansões em Nova York, ele tem mansão lá no Panamá, que é um paraíso fiscal. O Lehman, por exemplo, ele tem domicílio fiscal na Suíça, ele nem tem um domicílio fiscal aqui no Brasil, ele não paga um centavo. E aí vem o Boulos falar, ó, agora o Lehman vai ter que pagar imposto igual a dona de casa. É um desinformado, é um cara que não tem conhecimento tributário adequado, não tem conhecimento econômico adequado. O cara vai simplesmente mudar o domicílio fiscal e não vai pagar igual a dona de casa. Por quê? Porque os caras são bilionários, os caras vão pular fora. E aí eu mostro para vocês. Sabe quem que vai pagar mais caro? É o pobre, é o mais pobre. Tá? Por quê? Porque vai faltar emprego, a geração de emprego vai cair, a coisa vai dar ruim. Vai dar ruim, é questão de tempo. É só a gente analisar, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Se ficou até o final, vídeo longo, chato, né? 23 minutos, ficou chato o vídeo? Não, ficou bom. Vamos lá, coloca no comentário que ficou até o final e que se a informação foi importante para você, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.